Bom dia, irmãos. Essa manhã nós vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Em 2007, eu estive numa conferência de aconselhamento bíblico e ouvi o Dr. Davi Smith falar a respeito da vida desse homem, de Aitofel. E de lá para cá, eu tenho olhado bastante para essa história, tem servido bastante para os meus aconselhamentos e eu espero que sirva também para fazer com que nós reflitamos essa manhã acerca da nossa vida, dos nossos corações e que seja também um instrumento para a transformação daqueles que nós aconselhamos. Segundo Samuel 16, eu vou ler os versos 20 a 23, até o verso 7 do capítulo 17. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei, e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a tua palavra, senão fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Vá até o verso 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para sua casa e para sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Vamos orar. Deus Santo, fale ao nosso coração nesta manhã, por meio da tua palavra. Que teu Espírito nos ajude, abrindo bem os nossos ouvidos, a fim de compreendermos a Escritura. Que o Senhor nos dê graça e haja com misericórdia, a fim de conseguirmos honrar o Senhor na nossa caminhada. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Ontem eu falei sobre dois homens que pediram a morte, e vimos o que estava por trás desse pedido, que estava no coração de Moisés, quando diante de Deus ele disse: Senhor, se o Senhor me trata dessa forma, é melhor que o Senhor me mate de uma vez. E à noite nós vimos Elias também orando ao Senhor e dizendo: Senhor, mata-me de uma vez, eu não sou melhor do que os meus pais. E nós vimos bem o que estava acontecendo com estes dois homens, o que o coração destes homens ansiava e que levou estes homens a falarem dessa maneira. E nós temos visto aqui nesses dias que nós somos de fato controlados por nosso coração. Agora há pouco pela manhã ouvimos o pastor Doug falando a respeito de temor de homens, e é exatamente isso, algo que toma o nosso coração mais do que o Senhor nosso Deus. Então nós veremos aqui primeiro quem era esse homem, quem era Aitofel, porque quando nós falamos esse nome, a gente quase não lembra. Existe esse homem na Bíblia? Existe. Primeira menção a Aitofel está lá no capítulo 15, dê uma olhada. No capítulo 15, no verso de número 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita,
do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Essa é a primeira menção a esse homem. Você sabe o contexto, Absalão está promovendo aqui uma revolução, uma revolta contra o seu pai, e ele chama então Absalão do conselho de Davi. E aqui você já tem algumas informações. Os conselheiros, eles eram bem próximos do rei. Eles eram de fato amigos do rei. Homens de confiança. Homens com que o rei estava o tempo todo tratando, pedindo os seus conselhos. E Aitofel era um destes homens. Agora nós precisamos lembrar ainda de um contexto um pouco mais amplo do que esse, que começa lá no capítulo 12. Lá no capítulo 12, você vê a história de Davi adulterando com Batseba. E após o adultério de Davi, quem se apresenta para confrontar o rei é o profeta Natã. Isso está relatado do verso 1 até o verso de número 15. E aqui você sabe a história. Natã conta aquela história para o rei de um homem que tinha várias ovelhas e de outro que só tinha uma. E quando o visitante veio até esse homem que tinha muitas ovelhas, ele foi lá, tomou aquela única ovelha e ofereceu. E Davi se enfurece nesse momento e diz: esse homem tem que morrer. E Natã então confronta o rei: este homem é você. E Davi se arrepende. Davi se arrepende diante do Senhor. E quando você olha aí no verso de número 11, você tem assim: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Davi é confrontado, se arrepende, e ele ouve uma palavra da parte de Deus. Deus é gracioso com Davi: você não vai morrer. Lembre-se que a pena para o adúltero era essa. O adúltero deveria ser apedrejado. E o que Davi ouve é que Deus é gracioso: você não vai morrer. Porém, por causa de tudo isso, porque você deu motivo para os adversários a blasfemarem do Senhor, da sua casa vão começar a acontecer algumas coisas. Primeiro, o filho vai morrer, o filho fruto do adultério dele com Batseba. E também aquilo que você fez escondido eu vou fazer à luz do dia. Então lembre que lá na história de Aitofel, esse é o primeiro conselho de Aitofel, certo? Para que Absalão se deite com as concubinas do seu pai. E é por isso que eu estou vindo a um contexto bem mais anterior, para entendermos o que está acontecendo lá naquele momento, na vida de Davi e na vida de Aitofel. Da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E se você olhar no capítulo 12, no próprio capítulo 12, as consequências do pecado de Davi, elas começam a acontecer. O filho morre. Mesmo Davi tendo buscado a Deus durante 7 dias, Deus tira a vida do filho. Mas depois disso ele se levanta, come, entra na casa de Deus, adora. Os homens estão ali espantados, mas o que é isso? A criança estava viva, você jejuou, você orou, e agora? Ela morreu e você levanta e vai comer? E a resposta de Davi é: não tem mais o que fazer. Eu irei a ela, mas ela não virá a mim. Davi então adora a Deus, mesmo diante de um quadro trágico como esse. Mas algumas coisas mais começam a acontecer na casa de Davi. Aminon, seu outro filho, que era também meio-irmã de Tamar,
que era irmã de Absalão, Aminon se apaixona por sua irmã e ele violenta a sua irmã. Davi não faz nada em relação a isso, mas Absalão está irado. Lembre que Absalão é irmão de pai e mãe de Tamar. Aminon não. Ele então vinga a sua irmã, ele está irado, e ele mata o seu meio-irmão. Com isso agora, ele vai ter que fugir. Olha aí para o texto, no capítulo 13, a partir do verso 37, depois que ele mata o seu irmão, Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi pranteava o seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. 3 anos. Quem é bom de conta aí, por favor, me ajude agora. Guarde esses 3 anos. Absalão foge por 3 anos. Ele tem medo do que vai acontecer, ele matou o seu irmão e ele permanece lá por 3 anos. E finalmente ele recebe permissão para voltar. Davi diz que ele pode voltar para a cidade, mas Davi não quer ver mais o seu filho. O relacionamento não está tão bom assim. E se você continuar olhando para o texto aí no capítulo de número 14, você vai ver o seguinte, verso 28. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei. E é muito importante notar o registro desses períodos de tempo. 3 anos que ele esteve fora, ele retorna, ele fica mais 2 anos sem ver o seu pai. Tudo por conta daquilo que havia acontecido. Mas depois disso, ele recebe permissão para ver o rei. Eu não vou me deter nos detalhes da história para a gente caminhar um pouquinho mais rápido. Ele recebe permissão para ver o rei. E dê uma olhada aí no texto. Verso de número 33. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou, e inclinando-se sobre o rosto em terra diante do rei, o rei beijou Absalão. Então depois de 5 anos daquele assassinato, parece que volta o relacionamento entre Absalão e Davi. Parece que as coisas estão bem agora entre os dois. E Absalão está ali então, veja o texto a partir do capítulo 15. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem dera ser o juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim, perceba a expressão, ele furtava o coração dos homens. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então perceba o que está acontecendo aqui. Para Davi, as coisas estão estabelecidas, ou restabelecidas. Mas Absalão se coloca na frente do palácio durante 4 anos, período da eleição. E aí os homens chegam diante do palácio e ele se achega ali a eles. Qual é o problema? O meu problema é essa, a minha demanda é essa. E Absalão então dizia, olha só, muito boa a sua causa, mas o rei não tem tempo, o rei não vai te ouvir. E aí eu fico imaginando, porque a Bíblia não diz, mas parece que Absalão dá uma virada de lado e se eu fosse rei, se eu fosse rei, todo homem que viesse até mim, eu ia usar com justiça. Daí os homens então iam se prostrar diante de Absalão, não precisa não, levanta aqui, estamos juntos aqui. E o texto diz
assim ele furtava, roubava o coração do povo. Temos insistido nessa tecla aqui durante essa conferência. O que controla o seu coração, controla a sua vida. Temor de homens, controla a sua vida. Aquele que sabe o que controla o seu coração, também controla a sua vida. É assim que pais educam errado os seus filhos. Eles sabem quais são os temores e os anseios dos filhos. E ao invés de ensinar os filhos a fazer o que fazem para que Deus seja glorificado, eles dizem: se você passar, eu vou te dar um Xbox. Eu estou furtando o coração do meu filho. Eu estou manipulando, porque quem sabe aquilo que é importante para o meu coração, ele tem o poder de me dominar e de me manipular. Ele se torna o meu Deus. Eu vou fazer aquilo que essa pessoa quer, e é isso que está acontecendo aqui. Absalão sabe qual é o anseio do povo. O anseio do povo é ser ouvido, é ter um rei que julgue retamente. Ele diz: eu sou essa pessoa, eu estou aqui. Só faltava dar o santinho, né, com o número, para votar. O que ele está fazendo aqui? Ele está minando a autoridade do seu pai. Ele está arrebanhando o número de pessoas para aquilo que ele planeja fazer. Tudo isso nas costas de Davi. Davi não sabe do que está acontecendo. Agora volte ao texto. Volte ao texto. Verso 7. Ao cabo de 4 anos, já são 9, né? 9 anos se passaram desde o pecado de Davi. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando e insistindo nesses números. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. E o coração deste homem é tão obstinado que ele agora envolve um voto ao Senhor. Ele mente descaradamente. Ele quebra aqui alguns mandamentos com essa mentira. Deixa eu fazer voto ao Senhor, ou ofertar ao Senhor, porque morando em Jesus na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Muitos estavam com o coração já nas mãos de Absalão, mas outros foram no embalo. Está todo mundo indo, vamos embora atrás. Eles não sabem o que está ocorrendo. E aí então nós voltamos a Aitofel. Vocês pensaram que eu tinha esquecido dele, né? Mudou a pregação no meio da história. Verso 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Aitofel aparece de novo na história. Agora, mais de 11 anos se passaram desde que Davi adulterou. Mas 9, pastor. 9, mas lembre-se que quase 1 ano, 9 meses pelo menos, Batseba esteve grávida. Morreu um filho. Ele teve outro filho, Salomão. Então você pode contar aí quase 11 anos, pelo menos mais de 10 anos, desde que Davi adulterou. E agora vão se cumprir aquilo que Deus havia dito que ia acontecer com Davi. Foque novamente em Aitofel, amigo do rei, conselheiro, ele está junto de Davi. Mas de repente, quando Absalão resolve tomar o reino para ele, Aitofel pula, muda de lado. Num momento ele é amigo de Davi, no outro momento ele se coloca ao lado daquele que conspira contra Davi. E veja, ele era um bom conselheiro. Davi o considerava bom conselheiro. Eles estão meio que espantados com o que está acontecendo. Capítulo 15, veja o verso de número 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo:
Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Eles não estão entendendo nada. Até Aitofel mudou de lado. Aitofel está lá. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Davi está orando e dizendo: Senhor, não deixe esse homem aconselhar bem como ele aconselha. Transtorne em loucura o conselho desse homem. Davi o considerava bom conselheiro. E a pergunta aqui é: por que esse homem passa de um lado para o outro? Agora, nós chegamos no texto que foi lido. O que Aitofel está fazendo nesse momento da história? No texto que eu li, a partir do verso 20, ele toma duas atitudes. A primeira delas, ele aconselha Absalão a humilhar Davi, desmoralizar o seu pai. Versos 20 a 22. Então disse Absalão a Aitofel: dá o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da sua casa. E em ouvindo todo Israel, que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas do seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Tomar as concubinas do pai em praça pública seria uma mensagem inequívoca para o povo. Eles romperam. Absalão vai ser o novo rei. Tem muita gente se achegando a Absalão. Lembra-se do Salmo de Davi? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem: não há em Deus salvação para ele. O contexto é esse. Pode ver lá no título do Salmo. O Everton já mostrou aqui qual é o título do Salmo. Que este Salmo é escrito nesse momento em que Absalão está avolumando pessoas para estar com ele. E Aitofel diz: rompa de vez, humilhe o seu pai, o povo vai ficar do seu lado. Quando eles ouvirem dizendo que você está tomando as mulheres do seu pai em praça pública, eles vão entender muito bem o que está acontecendo. E Absalão segue esse conselho, e com isso Deus está cumprindo a sua palavra. Foi isso que Deus disse que aconteceria. E aqui há uma coisa interessante, para você entender como que a teologia está presente nos nossos aconselhamentos. Deus não precisou colocar maldade no coração de Absalão e de Aitofel, certo? Eles fizeram o que eles queriam fazer, mas ao fazer o que eles queriam fazer, eles cumpriam o plano e o propósito soberano de Deus. É isso que está acontecendo. Aitofel dá o primeiro conselho e Absalão segue. Mas veja o segundo conselho, capítulo 17. Verso 1 a 3. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei. Fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim, todo o povo estará em paz. Mais do que desmoralizar Davi, ele quer matar Davi. Mas veja, se ele quisesse simplesmente acabar com a guerra e com a conspirata, e com aqueles que estavam junto com Davi, ele mandaria matar todo mundo. Porque os homens de Davi são poderosos, os valentes de Davi. A forma mais segura de acabar com a guerra aqui e tomar o reino seria exterminar aqueles homens. Eles são leais a Davi, mas ele não quer isso. Aitofel disse: deixa eu pegar aqui, veja o que o texto está dizendo. 12.000 homens. Eu me disponho. Agora ele vai atrás, ele está junto. Eu perseguirei Davi essa noite. Eu vou matar apenas Davi.
Veja que por trás do conselho que ele dá a Absalão, há mais coisas. Esse homem está irado, ele quer matar o rei, mas esse era o seu amigo. Ele aconselhava Davi, ele passou 10 anos da sua vida, pelo menos, aconselhando, estando ali do lado de Davi. E agora ele quer matar o rei. Ele quer matar o rei. E aí, você vê e começa a pensar, o que está acontecendo? E eu tenho dito nesses dias, nós temos que sondar os nossos aconselhados. Perguntar a respeito da sua história de vida. Tentar observar os motivos do seu coração. O que está por trás daquilo que nós fazemos? Por que nós fazemos o que nós fazemos? E você pode perceber isso aqui nesse texto, na vida de Aitofel. Como é que esse homem terminou a sua vida? Olhe de novo o texto. Ele fez Davi ser humilhado, agora ele bola um plano, ele vai matar Davi, somente Davi. E entra em cena outro homem, outro conselheiro. Veja lá. Verso 4. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Eles olharam e falaram assim, olha, esse Aitofel, esse homem é bom de conselho mesmo. Mas aí Absalão quis uma segunda opinião. Disse, porém, Absalão, chamai agora Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a tua palavra? Se não, fala tu. Diga aí, Uzai, nós vamos ou não vamos com ele? É bom ou não é bom esse conselho? E aí, o verso 7, então disse Uzai a Absalão, o conselho que deu Aitofel dessa vez não foi bom. Não foi bom. Quem era esse homem? Quem era Uzai? Volte aí um pouquinho a sua Bíblia de novo, capítulo 15. Verso de número 34. Desculpe, a partir do verso 32. Ao chegar Davi ao cimo, onde costumava adorar a Deus, eis que Uzai o arquita veio encontrar-se com ele de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Ele também era conselheiro de Davi, e ele está do lado de Absalão também. Mas continue. Disse-lhe Davi, se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade, e disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Uzai era amigo de Davi. Uzai está entre aqueles que estão ali com Absalão. Lembre do princípio. O que governa o seu coração, governa a sua vida. Quem sabe o que governa o seu coração tem o poder de te governar. Com isso na cabeça, volte para o conselho de Uzai. Verso 8 do capítulo 17. Continuou Uzai. Bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes. Estão enfurecidos como uma ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Absalão, lembra quem é Davi? Ele sabe desse negócio de guerra, hein? Seu pai não é bobo, não. Você está achando que vai ser fácil? Você está achando que é só desse jeito que Aitofel está falando? Lembra quem é seu pai. Eis que agora estará de espreita em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá, houve derrota no povo que segue Absalão. O que esse homem ansiava? Ganhar a guerra. Ele está movido por isso. As suas decisões vão ser baseadas nisso. E Uzai está aqui colocando medo. Você vai perder o que você tanto quer. Cuidado com seu pai. O seu pai é homem de guerra. Volte lá. Então, até o homem valente, cujo coração é de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são
os que estão com ele. Não há coração valente que não tenha medo quando começa a ser derrotado na guerra. Uzai vai no coração. Ele sabe o que acontecerá com aqueles homens quando o medo tomar conta dos seus corações, diferente de Davi, como o pastor Doug falou aqui agora. Lembra quando ele foi derrotar Golias? Quem é esse incircunciso aí? Quem é ele para achar que ele pode falar contra o Senhor dos exércitos? Davi não tem medo. A sua guerra é legítima. Absalão está tomando por desejos descontrolados em seu coração. E Uzai está se aproveitando disso. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúne a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a beira do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. E aí então ele começa a pintar o cenário de como eles conseguiriam derrotar Davi, apesar de não ser esse o objetivo dele, certo? Ele está levando Absalão para que Davi consiga abatê-lo. E aí, veja, seguiram o conselho desse homem. Falaram assim, tudo bem, Aitofel deu um bom conselho da primeira vez, mas o conselho dele dessa vez, ele não foi bom, ele não foi bom. O que aconteceu com Aitofel? Verso 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se, foi para casa e para sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. O que foi que nós aprendemos agora há pouco? Pessoas às vezes preferem suicidar-se quando elas não têm os seus desejos satisfeitos, aquilo se tornou muito grande. A questão é, o que era tão grande assim para esse homem? A vida de Aitofel foi assim. Ele era um amigo de Davi, conselheiro de Davi. Quando Absalão vai tomar o reino, ele muda de lado. Ele humilha Davi. Ele quer matar Davi. Ele dá o seu conselho não é seguido. Ele se mata. Ele se mata. E a pergunta, o que leva alguém a ter uma postura assim? O que está acontecendo no coração desse homem? O que está por trás das atitudes deste homem? Por que ele faz o que ele faz? Não é essa a grande pergunta dos conselheiros? Não é essa a grande pergunta que a psicologia tenta responder? Ou qualquer outro tipo de terapia? Por que nós fazemos o que nós fazemos? E aí eu queria voltar lá atrás, no capítulo 11, e ler um pouco mais da história anterior a isso tudo, que eu omiti logo no início. E vocês já vão entender por que Aitofel está agindo dessa maneira. 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Encaixou toda a história na sua cabeça? Não. Ainda não, né? Eu sei que você costuma pular genealogias da Bíblia, certo? Quando você chega lá no livro de Números, você... não, isso aqui não. Eu não preciso saber de tanto nome assim, minha esposa nem está grávida, né? Quando a esposa está grávida, a gente resolve ler genealogia, aí saem uns negócios meio esquisitos. Mas geralmente a gente não lê genealogia. E talvez tenha uma razão para elas estarem ali na Escritura. Talvez. Então você vai lá no final da vida de Davi, 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 começa no verso 8.
relatando o nome de quem eram aqueles homens valentes que estavam com Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: José e Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Esse brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. E vai embora falando como esses homens eram guerreiros, como estes homens ajudaram a Davi. E aí você chega lá no verso 34, que diz assim: Elifelete, filho de Asbai, filho de uma catita. Eliã, filho de Aitofel, o gilonita. Eliã era quem mesmo? Pai de Batseba. Aitofel era o que de Batseba? Avô? Então agora você encontra uma boa razão para ele estar com tanta raiva de Davi. Ele era avô de Batseba. 11 anos, quase 11 anos se passaram. E esse homem que há 11 anos viu o rei destruir a família da sua neta, mas que também viu o rei sendo perdoado por Deus, não perdoou. É muito tempo. É muito tempo. E olhando para isso tudo, a gente pode pensar um pouquinho sobre quais são os desejos, ou o que está dominando o nosso coração. E quando eu olho para essa história, eu vejo algumas coisas em Aitofel. Pelo contexto geral da Escritura, esse homem é um homem amargurado. Você sabe que um dos sentidos da palavra amargura é guardar ira rancorosa contra alguém que errou. Isso é amargura. É quando alguém erra e você fica ruminando aquilo. Passa tempo e você fica pensando, mas não é possível. Por que ele fez isso? Eu não consigo me conformar. E talvez você tenha convivido com pessoas assim na igreja. Talvez você seja uma pessoa assim, que já sofreu com o pecado de alguém, mas que está o tempo todo cultivando isso no seu coração. 11 anos praticamente se passaram. Quando ele vê uma oportunidade de se vingar, ele vai. É um coração amargurado. Chegou a hora, agora é a hora que eu tanto esperava. Agora este homem vai ver o que vai acontecer. Agora, durante esse tempo todo, ele era conselheiro de Davi. Ele estava, talvez, diariamente com Davi. Davi gostava dos seus conselhos. Tudo estava em paz, como Davi achava que tudo estava em paz com Absalão. Mas na primeira oportunidade, esse homem se vinga, ou tenta se vingar. Amargura. Não é à toa que você vai ver o escritor de Hebreus dizendo o seguinte, abra a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E a amargura, ela tem o potencial de fazer exatamente isso no meio do povo, porque o amargurado, ele talvez contamine aqueles que estão em volta. E é por isso que Hebreus está dizendo, cuidado, não permitam que haja isso no meio de vocês. Tratem a amargura. A vida em comunidade, a vida cristã, e é por isso que o aconselhamento não pode ser uma prerrogativa só do pastor. É uma prerrogativa de uns para com os outros, a exortação é de uns para com os outros. É exatamente para trazermos irmãos que estão em falta ao arrependimento, para que a igreja, o corpo de Cristo, caminhe em comunhão. Afinal de contas, nós somos chamados para isso, para preservar a unidade do Espírito. Quem estabelece a unidade é o Espírito, mas cabe a nós, igreja do Senhor, preservar isso, e Deus nos deu dons para isso.
Deus nos deu responsabilidades de amar uns aos outros, de levar a carga uns dos outros, de confrontar uns aos outros, de levar esses que não se arrependem à disciplina. E tudo isso é feito no contexto da igreja, para que não aconteça amargura, para que não haja raiz de amargura. Nós precisamos estar atentos a isso no povo de Deus. O problema é que nos nossos dias individualistas, o povo entra na igreja e diz: ninguém tem nada com a minha vida. E quem pensa assim, não está apto a participar da igreja. Não está. Verifique a sua Bíblia numa chave depois e veja quantos mandamentos nós temos sobre uns aos outros. O tempo todo. Lembre-se que Paulo escreveu carta, estava de longe, falou assim: olha, eu rogo a Evode e a Sinti que estão aí, que ande concordemente no Senhor. Porque esse Paulo é metido, né? Nem é da nossa igreja. Por que tem que se meter aqui? Mas ele faz isso. Paulo pega Pedro em um dos seus momentos de temor, quando ele nega os seus irmãos gentios, quando ele está ali comendo carne com gentios. Eu estou supondo carne, ele está só comendo com gentios. E aí quando chegam os da circuncisão, ele se aparta, ele tem medo. O que vão pensar de mim? Eu sou judeu, não posso ser visto com gentio. Mas Pedro sabia que Deus havia purificado os gentios. Lembra lá da visão? Pedro, mata e come. Não considere imundo o que eu purifiquei. Pedro aparece no capítulo 15 defendendo os gentios, falando: não, eles são impuros não, desceu sobre eles o Espírito Santo. Mas você vê que Pedro era um bom judeu, ele gostava. Quando Deus disse: Pedro, mata e come, ele praticamente quis ensinar teologia para Deus, né? Mas, Senhor, isso é da lei. Eu não como isso, está na lei. O senhor não lembra? De novo, segunda vez: Senhor, eu não como nada impuro, está na lei. Terceira vez, parece que Pedro era de 3 em 3 o tempo todo, né? Terceira vez: mata e come, Pedro. Senhor, eu não como nada impuro. E aí então vem Deus dizendo: não considere impuro o que eu purifiquei. E daí então ele vai para Cornélio, ele vê o Espírito descendo sobre Cornélio, e ele vai falar exatamente isso. Ele sabe o que é certo. Mas naquele momento, lá com os gentios, que chegam os da parte de Tiago, os judeus, o texto diz: temendo os da circuncisão, ele se apartou, dissimulou, a ponto de envolver até Barnabé na história. Ontem eu disse e eu reafirmo: não basta só saber. Porque se eu sei toda a teologia, mas o meu coração não é tomado pelo temor do Senhor, eu vou aplicar a teologia de forma errada. Ou às vezes eu vou simplesmente esquecer toda a minha ortodoxia em nome do meu temor. Era isso que estava acontecendo com Pedro. Nós nos envolvemos e Paulo se envolveu e chamou Pedro e o repreendeu. Vida cristã é assim. Nós nos envolvemos uns com os outros para que não se torne amargura. O que tem mais aqui no coração de Aitofel? A amargura vem da falta de perdão. Agora pense bem: Deus havia perdoado Davi. Também Deus te perdoou, não morrerás. E Aitofel disse: tá bom, mas eu não perdoo. Talvez você consiga pensar naquilo que Jesus ensina no Novo Testamento sobre a dinâmica do perdão. Lembra da parábola de um homem que devia muito, mas muito, uma dívida impagável, e que foi chamado pelo seu senhor, disse assim: seja paciente, eu vou te pagar. Não dava para pagar, era muito dinheiro. E o senhor disse: está perdoada a sua dívida, não precisa pagar mais nada. Ele então encontra um que devia um pouquinho menos a ele. E aí? Vai me pagar não? Seja paciente, eu vou te pagar. Não, senhor, cadeia. E aí o princípio ali estabelecido por Jesus é que aquele senhor diz: por que você não usou de misericórdia como eu usei com você? E parece, irmãos, que a nossa falta de perdão está exatamente no fato de nós não entendermos o que é perdão. Nós olhamos para o pecado que é cometido contra nós
E nós esquecemos que o pecado que nós cometemos contra Deus é infinitamente maior. E Deus nos perdoou em Cristo. E Ele espera que eu faça, e ordena que eu faça o mesmo. Não foi isso a oração do Pai Nosso? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí quando ele termina lá a oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, a gente termina aí também, parece que não tem mais nada depois disso, né? E o que tem depois desses versículos é interessante. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se vocês não perdoarem os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É exatamente isso que segue o Pai Nosso. Porque o princípio é esse: Deus me perdoou, eu perdoo. Eu não tenho escolha. Talvez, quando eu sentir no coração, quando me der um arrepio, não existe isso. Quando os discípulos chegaram perto disso, talvez você lembre da história, Jesus contou: se o seu irmão pecar contra você, repreenda. Se ele se arrepender, perdoe. Beleza? Aí Jesus continua: se durante 7 vezes no mesmo dia, eu creio, tese, que Jesus está falando de casamento. 7 vezes no mesmo dia, só no contexto do casamento. Fala sério. 7 vezes no mesmo dia alguém pecar contra você. 7 vezes. Perdoe. Talvez você já tenha ido em festa, e aí você está na festa, está conversando, lugar aglomerado, e aí a pessoa, sem querer, pisa no seu pé. Desculpa aí. Aí continua conversando, a pessoa pisou no... foi mal, hein? A terceira vez, eu sou meu amigo, de baixo é meu, né? Ele está cego? Estou aqui. Só uma pisadinha no pé. Mas Jesus está falando: se teu irmão pecar 7 vezes, e 7 vezes disser, eu estou arrependido, perdoe. E os discípulos falaram o seguinte: Senhor, a gente tem que sentir isso no coração, né? Não, mas eles falaram uma coisa parecida: aumenta-nos a fé. Nós não temos fé suficiente para isso não, Senhor. O Senhor não está entendendo aí. Tudo bem, o Senhor é Deus, né? Mas nós não. Então aumenta a nossa fé. E o texto que se segue: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e isso vai ser feito. Eu não sei, aqui em Porto Velho talvez tenha acontecido. Lá em Vitória eu nunca vi alguém conseguir fazer isso, transportar uma amoreira daqui para lá. Logo, a fé que nós temos não é tão grande assim não. Isso não é o mais importante. O mais importante é o objeto da fé. Não adianta você ter uma fé grandiosa no objeto errado, numa figa. Não adianta. A fé é no Senhor. E se você tem fé no Senhor, Jesus conta a parábola: qual de vós que tendo um servo ocupado na lavoura ou em guarda-gado, que vai chegar cansado em casa e vocês vão dizer, está liberado? Ou se vocês antes não vão dizer, coloque a mesa para mim, eu vou comer, e depois você vai comer e vai beber. E aí vem a pergunta de Jesus: porventura terá de agradecer ao servo, porque fez o que foi ordenado? E a resposta era óbvia: não. O servo faz o que o Senhor manda. Ah, se eu estou cansado, o Senhor não está vendo que eu estou cansado? Não, não tem condições físicas. Faça. Ele vai ter que agradecer ao servo. O servo vai depois ficar chegando assim aí. Vai ter um bônus esse mês. Abono. Eu vou ganhar 3 estrelinhas. As crianças que gostam das 3 estrelinhas, né? Para fazer o que... Assim também vós, depois de fizerdes tudo que vos foi ordenado, perdoe 7 vezes. Dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devia ser feito. O que Jesus está dizendo é, não espere recompensa quando vocês fizerem. Tem outras palavras, trocando em miúdos, Jesus está dizendo, vocês não precisam de mais fé, vocês só precisam ser obedientes, eu mandei. Conhece o ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é esse o ditado? Um servo obedece ao seu senhor. Eu não tenho opção. Eu tenho que perdoar. Sempre.
eu fui perdoado. Então não espere sentir no seu coração, mas esse homem não entendia isso. Deus pode perdoar, mas eu não vou perdoar, Mas eu vou me vingar. É isso que está no coração dele. Eu vou fazer justiça. No momento em que eu tiver a oportunidade, Davi vai ver que não se faz isso com os outros. E chegou o dia da oportunidade, e ele diz, agora me dá 12.000 homens, e eu quero matar só Davi. Eu vou perseguir, vou matar esse homem. Vingança. Quando nós não perdoamos, nós queremos nos vingar. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do verso de número 17. A ninguém torneis mal por mal. Esforçai-vos. Eu gosto dessa palavra, porque mostra que não é natural isso. O natural é o quê? Você pisou no meu pé, eu vou pisar no seu. Esse é o natural. Você bateu na minha cara, eu vou bater na sua. Eu vou bater. Mas a Bíblia fala que eu tenho que dar outra face. Eu tenho que me esforçar para fazer o bem. E graças a Deus não é com a minha força, é com a força e com o poder do Espírito. Porque na minha não dá. Não dá. Quando eu ensinava o pessoal da igreja sobre interpretação bíblica, eu contei para eles uma história sobre isso. De um nordestino que converteu e ele não sabia que tinha inimigo. E aí chegaram para ele e falaram, é verdade que você converteu? Ele falou assim, verdade. E é verdade que Jesus disse que se bater num lado tem que dar outro? Ele falou assim, verdade. Aí não contou com nada, né? Deu uma bufetada. É verdade mesmo, Raimundo? Aí ele já passou a mão no rosto, triste, né? Jesus falou, né? Aí ele bateu no outro lado. Aí ele arrancou a peixeira, enfiou na barriga, puxou, mas também disse, batei e abri-se-vos-á. E veja, nós estamos interpretando a Bíblia errada assim às vezes. Não, a Bíblia não fala que eu tenho que perdoar sempre, não. Não? Não? Temos. Você não precisa declarar perdão, chegar lá e falar para alguém que não te pediu perdão, e falar assim, eu te perdoo. Ele falou assim, não estou pedindo nada, você é arrogante? Não, mas o seu coração tem que estar disposto a perdoar, porque você já resolveu isso com Deus. E quando o seu irmão vier e falar, me perdoa, já está perdoado. Já está perdoado. Porque senão eu vou partir para o outro lado, então eu tenho que me esforçar para isso. Então volte em Paulo. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas é esforço, não é natural. Mas a ordem é essa. Agora o nosso coração, por vezes, ele se distancia tanto do Senhor, que nós podemos fazer coisas certas pela razão errada. E é por isso que Deus não importa simplesmente com o que eu faço, mas por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Quer ver um exemplo? Alguém fez alguma coisa contra você, você assim, tudo bem, eu não vou me vingar não, Deus, pega ele. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Minha vitória é sabor de mel, depois, né? Canta. Não é isso que Deus está falando. Quando a Bíblia fala que eu tenho que deixar para que Deus se vingue, é porque Ele é reto juiz. Eu não sou. Se eu tiver uma contenda com você, eu estou certo, você está errado e acabou. Mas Deus sabe quem está. E Ele pune de forma correta.
E Ele é misericordioso de forma correta. E Ele é justo de forma correta. Nós não. Então, não se atreva a fazer o que só Deus pode fazer. Você não é Deus. Deixe com Ele. Então, não se vingar e ficar... Quando é que vai ser que isso vai acontecer? Quando é que Deus vai fazer o carro desse rapaz bater? Vai botar um câncer nele? Eu já vi gente fazer isso, tá? Eu já vi crente desejando isso. O pessoal pega as orações imprecatórias e acha que aquilo ali é pra gente. Tem um cara me prejudicando no serviço, então posso orar imprecatoriamente? O que está no coração de uma pessoa dessa? Então nós temos que vigiar. Nem sempre coisas corretas são feitas com motivos corretos. Sabe o que eu gosto muito do Sermão do Monte? É quando Jesus fala assim: olha aqui, não sejam como os hipócritas. Os hipócritas oram, jejuam e dão dízimo. Vocês não podem ser como eles. Vocês têm que orar, jejuar e dar o dízimo. Não é isso que Jesus fala? A ação é a mesma. A diferença é o que eles temem. Os fariseus são hipócritas, porque ao fazer essas coisas eles temem a homens, e eles querem ser vistos dos homens. Vocês fazem essas mesmas coisas e esperam no Senhor. Ore no seu quarto em secreto, seu pai que vem em secreto recompensará. Quando você fizer jejum, lave o rosto. Não pareça o Zé Comé pedindo cesta de piquenique, né? Deforma tudo para pedir. Quando você der esmola, a outra mão não tem nem que ver. O seu pai, que vem em secreto, te recompensará. As ações são as mesmas. Mas uma parte de um coração que teme a homens, e a outra parte de um coração que teme a Deus. Cuidado com a falsa piedade. Cuidado com aquela que externamente se expressa em conformidade com a lei, mas que parte de um coração que está distante do Senhor. Jesus disse que isso é hipocrisia. E é por isso que não é possível dar princípios bíblicos para incrédulos. Como já foi dito aqui pelo pastor Scipione e pelo pastor Douglas, não é possível aconselhar pessoas assim. Nós temos que levá-las a Cristo, porque sem Cristo nós vamos produzir bons fariseus. Bons fariseus. Não é esse o nosso trabalho. Ele tinha um coração orgulhoso. Eu estou acabando, Wesley. E você pode notar isso na história que foi exposta. Vingança vai sempre ter lugar no coração orgulhoso. Ele não aceitava passar por aquilo que ele passou. Ele não aceitava. Ele guardou isso no coração. E agora chegou a hora. Vou lavar a minha honra. Não é isso que o povo fala por aí? Até crente. Eu vou lavar a minha honra. Não precisa. Deus já te lavou pelo sangue do Cordeiro. Você está limpinho. Você está limpo. Não corra atrás de lavar a honra. Pare com esse orgulho. Um bom nome é algo ruim de se desejar. Já foi dito que não, é lícito. Mas não peque para ter um bom nome. Não peque. Certo? Era um coração egoísta. Ele prefere tirar a própria vida do que ver que o seu desejo não foi satisfeito. Já que não dá para ser do jeito que eu quero, já que eu não vou conseguir matar esse homem que fez o que fez, eu vou morrer. Agora, veja a diferença dele para os outros. Os outros ficaram lá choramingando com Deus, eu quero morrer, e não queria coisa nenhuma. Esse aqui não fala nada, ele vai lá e se mata. Ele se mata. Por isso, nem sempre aqueles que dão indícios vão se matar mesmo. Pode ser que se matem. Temos que tomar cuidado. Mas nós temos que tomar tanto cuidado contra outros que aparentemente estão tranquilos. Porque esse homem passa 10 anos bem tranquilo do lado de Davi. E ao ter o seu orgulho ferido, ele se torna um homem egoísta, ou expressa o seu egoísmo e tira a sua própria vida. Veja, a história de Aitofel serve para mostrar que as nossas ações, elas têm razões por trás. Sempre vai ser assim.
sempre. Ações, atitudes morais partem de convicções do coração, sempre. É por isso que a Escritura fala para tomar cuidado com o nosso coração. É dele que procedem as fontes, as saídas da vida. É por isso que o salmista vai dizer: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É por isso que Paulo ordena tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Porque se não ocuparmos o nosso coração com a Escritura, não vamos conseguir agir de forma correta, em conformidade com aquilo que o Senhor estabelece na sua própria palavra. E nós precisamos então verificar o nosso coração e aprender, por meio de perguntas, a tentar sondar o coração daqueles que nós estamos aconselhando. Por que aquela senhora que chegou para aconselhar, de repente não quer mais se relacionar com seu marido? Está brava com seus filhos? Verifique. Talvez algo tenha acontecido, pastor. O marido agrediu. Eu estava conversando com uma senhora assim. E aí comecei a perguntar sobre a vida dela. Ela falou: pastor, eu tenho muito trabalho, o meu marido não me ajuda. Meus filhos chegam em casa, espalham a roupa para todo lado. Eu não tenho condições de viver assim. E a forma como ela arrumou para tentar consertar a situação foi pecando contra o seu marido, ao não dar aquilo que é devido, e pecando contra os seus filhos, ao se irar de forma pecaminosa. O desejo de ter um marido que ajude é bíblico, é lícito, mas ele não pode tomar conta do meu coração a ponto de me fazer pecar, porque senão ele se torna um ídolo na minha vida. E eu tenho que verificar isso. Pecados são o produto de um coração idólatra. Como eu disse ontem, eu peco porque naquele momento eu não estou amando mais a Deus do que todas as coisas. Se eu estivesse, eu não pecaria. Graças a Deus por Jesus Cristo e pelo seu amor perfeito ao Pai, pela sua morte no nosso lugar, que nos atribuiu a sua justiça, para que agora possamos andar em novidade de vida e viver a vida abundante que Ele veio para nos dar. Não se esqueça disso. E lute a cada dia contra o seu coração, contra os desejos da carne, contra a cobiça dos olhos. Ajude os irmãos nas suas lutas por meio de aconselhamento, crendo que esse livro, a palavra de Deus, é suficiente para a vida e para a piedade. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar. Deus, muitas vezes, Pai, temos pecado contra Ti, ao preferir agradar pessoas, agradar a nós mesmos, do que honrar ao Senhor, pelo que pedimos perdão. Agradecemos porque Cristo Jesus, o nosso Redentor, levou sobre si toda a nossa condenação e pelo Espírito nos capacita a viver de forma digna do Evangelho. Mas para isso, Pai, precisamos conhecer a Tua palavra, precisamos saber aquilo de que o Senhor se agrada. Precisamos, ó Senhor, recorrer cada dia de nossas vidas ao Senhor e ao trono da Tua graça. Nos ajude nisso. Santifica cada dia as nossas vidas, Pai, a fim de podermos também ajudar os nossos irmãos. Sabemos que estamos juntos nesta caminhada e sabemos que ela será efetivada, pois aquele que está à nossa frente, nos conduzindo à terra prometida, é o Redentor. E Ele nos dá condições, nos capacita e nos fortalece pelo Evangelho.
Nós somos gratos por Cristo, pelo dom da vida eterna, por tuas promessas e por tua fidelidade. Trata a nossa vida cada dia. Em nome de Jesus. Amém.